Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Amados, tem algumas coisas que antes eu fazia, movido por moveres, por emoções, por sensações, enfim, que hoje eu fico pensando, sabe, quantas pessoas não passam por aquilo que eu passei? Quantas pessoas não são movidas pelos mesmos moveres, pelas mesmas influências, movidas pelas mesmas emoções, na verdade influenciadas pela liderança, né, das determinadas igrejas aí, como eu também fui. Sabe que tem umas coisas assim que, cara, eu rodopiava, velho. Você acredita num negócio desse? Eu pulava, sapateava, rodopiava, batia o pé forte no chão. Eu não sei como que eu não estourava os meus sapatos. Vinha para casa todo suado, mas eu não vinha suado porque eu orei, porque eu clamei, porque eu fiquei atendendo pessoas até tarde, não, nada disso. Eu vinha suado de ficar rodopiando e sapateando na igreja. E eu achava que aquilo era um mover de Deus e tal, mas dentro de mim eu não estava fazendo aquilo levado por um espírito ou coisa assim. Era pura emoção, pura sensação. Eu via acontecendo, via com outras pessoas, e hoje eu fico pensando, sabe? Muitas daquelas pessoas agiam como eu agia. Por verem outras fazendo, eram levadas ali pelo embalo e faziam do mesmo jeito, ficar rodopiando, sapateando, sabe? Correndo, fazendo uns negócios com a mão, sabe? Reloginho, sabe? Umas coisas esquisitas, cara. Uma vez eu conversei com um cara e o cara me disse que algo, algo o possuía e fazia com que ele colocasse o braço para trás e se contorcesse assim, ó, virando com o braço para trás. Então, analisando por este ângulo, eu acredito que tanto por emoção quanto por possessão, a pessoa é levada a agir dessa maneira, a fazer parte desse tipo de movimento. O Espírito Santo não age assim. O Espírito Santo de Deus não age assim. Eu fui passando o tempo assim, eu fui estudando, e fui lendo, e fui orando, e fui vendo que na verdade tudo aquilo ali era emoção. Eu não vou dizer nem coisa de menino, porque existem meninos que são educados de uma forma e existem meninos que são educadas de outra maneira. Eu acredito que aquilo ali era mais mesmo algo ridículo que contagia, que influencia. Também acredito numa porção espiritual maligna que possui e leva a pessoa a acreditar que ela está agindo daquela maneira, movida pelo Espírito Santo, quando na verdade não é. Tudo que é do Espírito Santo é atestado pela Bíblia. Aquilo que não é mover, que não é aparição, que não há manifestação espiritual, algo vindo de Deus, não vai constar na Bíblia. E também tem partes que constam na Bíblia que diz respeito à possessão. Não existe poder de Deus que te faça mover como um imbecil, rodopiando, sapateando, pulando, sabe? Não existe isso. A Bíblia não traz esse tipo de informação. A Bíblia não ensina isso. Se alguém está tentando te convencer, se você faz parte de alguma religião que tem esses moveres, saiba que ou você está fazendo aquilo por emoção e você sabe do que eu estou falando, porque você não é levado por nada, não tem nada te possuindo, não tem nada te entortando, te fazendo rodopiar, virar os olhos, virar a cabeça, pular para trás, ficar saltando. Você sabe que quando isso acontece, quando você faz isso, é por
livre e espontânea vontade, porque você se emociona, porque você acha legal, porque você está no lugar onde homens tidos como espiritual fazem o mesmo e você se deixa levar. Agora, se você faz tudo isso involuntariamente, não consegue se controlar, não consegue se conter, aí já é possessão, é diferente. Aí já é possessão. Eu falo isso porque comigo foi assim. Certa vez, olha o que aconteceu. Logo quando me converti, eu fiz parte de uma comunidade que o pessoal era uma vertente muito voltada nessa direção, nessa questão de pula-pula, roda-roda, sapateia, fala em línguas, enfim. E o pessoal ia muito para Monte, e eu não reprovo ir para Monte, pelo contrário, eu acho que é um lugar muito bom para se ir, principalmente quando você não tem a liberdade de orar na sua casa. É um lugar muito bom para ir, desde que você vá para um lugar seguro, onde você saiba que ali só serve para a oração, que você esteja plenamente consciente do que você está fazendo, que você tem uma finalidade, um propósito diante de Deus, por não ter liberdade de repente de clamar, de se abrir de maneira mais livre na sua casa, então você pode recorrer a um monte, a uma praia, a um vale. Eu já fui para tudo que é lugar, todos esses tipos de ambiente eu já fui orar e é muito bom esse contato com a natureza, com a liberdade, sabe? Um lugar onde você pode gritar, chorar, bater no peito, é muito bom. Mas muitas pessoas vão para estes lugares porque acreditam piamente que ali vai haver um grande mover espiritual. Eu já presenciei, já participei, já fui objeto de e já também contemplei por intermédio de outros os moveres sobrenaturais de Deus nos momentos de oração, não só dentro das casas, mas principalmente nesses retiros, nesses lugares, onde eu já vi, por exemplo, luzes, gravetos acenderem. Eu acredito piamente que isso é um mover de Deus. É Deus ali dando sinais para que você possa acreditar que realmente Ele está agindo ali. Ok? Até porque eu já tive experiências desse tipo com a consciência que eu tenho hoje. Então eu não posso atribuir momentos que eu tive no passado a um ato infantil imaturo, a falta de informação, sabendo que já consciente, com o entendimento, com conhecimento, eu já os presenciei, eu já fui agraciado com isso. Por exemplo, certa vez eu fui com um cara que gosta desse movimentinho, esse pula-pula, esse negocinho, e não faz muito tempo não, tem um ano e meio por aí, o cara falou, vamos no monte orar, e como eu vi que ele estava indo numa igreja que puxa para a mesma vertente da qual eu tinha me convertido a princípio, para esse lado de pula-pula, roda-roda, moveres e tal, e nós fomos para esse lugar, para esse monte. É um monte, inclusive, que eu vou com frequência. E o que aconteceu? Chegando neste lugar, nós começamos a orar e eu comecei a ter visões ali, foi algo muito especial, muito legal. Ele, eu não sei que tipo de experiência que ele teve, eu só sei que dado o momento, eu estava ali orando, sabe, eu fecho os olhos e irmão, eu saio da terra, fecho os meus olhos e, sabe, já elevo os meus pensamentos ao alto, a Deus e fico ali. E eu orando, e o que aconteceu? Veio um clarão por trás de mim, ao ponto de, mesmo com os olhos fechados, eu ver aquela luminosidade. Eu pensei que era alguém chegando com um farolete, com uma lanterna muito forte de luz branca. Olha que coisa. E eu vi que aquela luz chegou aos meus pés e aquela luz subiu por trás de mim, aos céus. E mais na minha cabeça, eu estava tão ligado ali com Deus, tão, sabe, conectado com Deus em oração ali, com aquela sinceridade, buscando e tal, que eu sequer imaginei que fosse algo sobrenatural. Só que o cara que foi comigo, o cara do repré-pré, do pula-pula e sapateia, do roda-roda,
Lógico que comigo ele não fez isso. Eu acho estranho que as pessoas que vão comigo para esses lugares não faz essa pataquada. Isso não acontece. Mas enfim, o cara viu o clarão que veio por trás de mim, a quem ele disse que era um anjo. Eu não posso acreditar porque às vezes a pessoa viu só um clarão e já, né, imagina coisas, diz coisas que tem nada a ver. Mas enfim, aquele clarão que veio e subiu, aquilo deixou o cara impactado. Porque a luz veio por baixo dos meus pés e subiu aos céus por minhas costas. Eu imaginei, o clarão, para você ter uma ideia, era tão forte, uma luz branca tão forte, que eu, com os olhos fechados, em meio àquele breu na floresta, à noite, eu vi o clarão. Só que, como eu disse, como eu estava ali concentrado orando, eu nem abri os meus olhos. Eu pensei que era alguém chegando com um farolete muito forte de luz branca, uma lanterna muito forte ali de luz branca. E, na verdade, Deus havia dado um sinal que Ele estava ali comigo, que Ele estava atendendo as minhas orações. Só que esse cara não teve nenhum tipo de experiência sobrenatural, a não ser essa que ele contemplou acontecendo comigo. Experiência que eu não me liguei, que eu não me empolguei, que eu sequer imaginava que fosse realmente isso. Quando aconteceu, ele me chamou, eu abri os meus olhos e vi que só havíamos nós dois ali. Não tinha mais ninguém. Então eu glorifiquei, porque eu percebi que Deus tinha mandado aquela luz para confirmar as minhas orações, como sinal de que Ele era comigo. Entenderam? Mas existem, sabe, certas coisas, como por exemplo de ficar pulando, sapateando, rodopiando. Isso não são coisas, não são comportamentos de pessoas cheias do Espírito Santo. Pode ser que pessoas cheias do Espírito Santo possam agir dessa maneira, como eu disse, levadas pelo ambiente em que elas estão, pela vertente da religião que ela está seguindo, da igreja que ela está indo, por admirar alguém que ela julga ser espiritual, homem de Deus, fazendo essas coisas, ela acaba imitando, aí se emociona, começa a sapatear e rodopiar. Mas ela sabe, você sabe, se você estiver ouvindo agora, você sabe que isso é coisa sua, desnecessária, não precisa. Muitas vezes você sai suado, com as pernas doendo, de bobeira. Mas por conta da sua emoção, de depositar fé nessas coisas, você acaba se emocionando e julga, né, por sentir emoção, que é a presença do Espírito Santo em tudo isso. Não estou dizendo que você não tenha o Espírito Santo por agir assim, você que faz disso conscientemente por acreditar que isso é um mover de Deus, de que você, por se sentir mais confortável, mais agradável, por uma série de sensações, de emoções ali naquele momento. Eu sei porque eu passei por isso. Mas existem pessoas que não têm o Espírito Santo e que estão fazendo isso movidas por demônios. Movidas por demônios. Mas aí você me fala, poxa, mas como é que pode? Pessoas ali movidas por demônios, junto com pessoas cheias do Espírito Santo, agindo do mesmo jeito, em comunhão? Não. São pessoas que estão na carne com pessoas possuídas por demônios. Naquele momento, mesmo quem tem o Espírito Santo não está ali pelo Espírito Santo, ele está ali por suas emoções. E você pode perceber que o ambiente não fica muito bom. Parece que só fica legal quando está acontecendo isso. Mas o ambiente em si fica pesado, fica estranho. Não fica legal. Por quê? Porque isso é uma ação da carne. O Espírito Santo não se comunica com isso e nem se manifesta por intermédio de tais moveres, de tais, né, como que eu posso dizer, apresentações, manifestações. Não é assim que o Espírito Santo age. Ah, você está me dizendo que o Espírito Santo não tem o poder para fazer isso? Deus pode fazer qualquer coisa, meu amigo. Aprende uma coisa. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1.
Ou seja, no princípio era a palavra de Deus que fez tudo e todas as coisas, certo? Essa palavra estava com Deus e essa palavra era Deus. Não que a palavra fosse literalmente o próprio Deus, mas que em sua literatura ela revelava o comportamento de Deus. Então a palavra, ela revela Deus. Essa palavra que estava com Deus, essa palavra que estava no princípio, essa palavra que definia Deus, ela encarnou. Quando diz que ela encarnou, não é que a palavra entrou em Jesus e Jesus era a palavra. Não, não é isso. É que a palavra que revela a Deus, ela foi expressa através do comportamento de Jesus Cristo. Então a palavra que define Deus, que revela Deus, ela foi expressa através do comportamento de Jesus. Então, pelo comportamento de Jesus, você entende como é que o Espírito Santo age. Porque Jesus foi pleno do Espírito, cheio do Espírito de Deus. Jesus expressava ao Pai com o seu comportamento, com os seus sinais, todas as manifestações, né, sobrenaturais, todo o comportamento, o modo de falar, de ensinar, o modo de sentir, tudo aquilo era manifestação por meio do corpo de Cristo, do comportamento de Deus. Então, por ali você entende, pelo comportamento de Cristo você entende como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo se porta. E você pode tirar por ali que Jesus não teve nenhum tipo de comportamento, de mover, de agir esquisito. Não teve nada de esquisito. Porque não há sobrenaturalidade, vamos dizer assim, não há nada de sobrenatural em você pular, sapatear, rodopiar. O que há de sobrenatural nisso? Uma pessoa de fora, quando vê um negócio desse, vai achar que o pessoal está doido, que o pessoal está possuído por alguma coisa. Porque quem já foi em terreiro de macumba vai ver as pessoas girando, sapateando, igualzinho no terreiro de macumba. Eu já fui muito em terreiro de macumba e eu sei o que eu estou falando. Só que eu não linkava as informações, o visual, né, pelo fato de estar vedado pelas minhas emoções. Mas quando você começa a se aprofundar nas escrituras, que você começa a querer saber como ter a imagem de Deus, como expressar Deus, né? O que é ser a imagem de Deus? Então você vai para aquele que era a imagem, aquele que era expressa a imagem da pessoa do Pai, seu Filho. E por ele, a forma como ele se expressava, a forma como ele manifestou Deus, como ele revelou Deus através do seu comportamento, você entende como é uma pessoa à imagem de Deus, como é um homem possuído pelo Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que eu notei em Cristo era o equilíbrio. O equilíbrio. Cristo era extremamente equilibrado. Cristo, ele não se abalava ou alterava, como que eu posso dizer, o seu temperamento, o seu humor. Ele não se deixava alterar, modificar pelas pessoas e pelo ambiente, pelas coisas que o cercavam, pelas situações que ele enfrentava. Ele permanecia sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Por quê? Porque Cristo estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é equilíbrio. O Espírito Santo é de Deus. Então é Deus em você. É uma porção dele habitando em você, te dando toda a estrutura espiritual dele para subjugar essa natureza. Agora, quando você é levado pela natureza, se opondo à sujeição que aquele que tem o Espírito tem sobre sua vida, você então se desequilibra, você é levado pelas suas emoções, aí você se deixa levar por, sabe, moveres, se deixa impressionar pelas coisas que você está vendo, dá uma confusão na sua mente e você acha que tudo aquilo ali é mover espiritual. Não, aquilo não é mover espiritual. Aquilo ali ou é carnalidade de uma pessoa que possa ter o Espírito Santo e que conscientemente faz aquilo porque se emociona, porque julga que aquele tipo de comportamento, de mover, de manifestar, é vindo do Espírito, e ela pensa que um homem de Deus, por
ter uma visão distorcida do que é um homem de Deus por idolatrar certos pregadores que se portam dessa maneira, ela julga que um homem de Deus, que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que agir daquela maneira, tem que fazer aquelas coisas, tem que participar daquilo, tem que ser um agente daquilo, tem que, sabe, é pura emoção, carnalidade. Ou possessão. E por que eu falo possessão? Uma vez eu fui chamado para uma igreja muito conhecida e o que aconteceu? Eles estavam tendo uma campanha lá. Eu não concordo com campanha, né? Mas enfim, cada um faz o que quer nas igrejas, aí, nas religiões que cuida. E o que aconteceu? Eu não me lembro se eu fui o preletor nessa noite ou se simplesmente eu fui chamado para ajudar no momento da oração. Enfim, fizeram como se fosse um paredão aqui e eu fiquei na ponta, o último desse lado. E as pessoas iam passando e iam colocando as mãos sobre a cabeça e tal, e orando pelas pessoas. E o grupo de louvor, né, tocando um hininho lá. E o que aconteceu? As pessoas vinham e começavam, sabe, quando um líder colocava a mão na cabeça, ela começava a pular, rodopiar, sapatear e falar em línguas. Línguas. Depois nós falaremos sobre isso. Quando chegava na minha vez, que eu colocava a mão na cabeça daquele pulador, rodopiador, orador de língua, ele caía no chão endemoninhado. Peraí, como pode isso? Se era uma pessoa cheia do Espírito Santo, por que quando eu falava sai espírito do engano e da operação do erro, o cara caía no chão estribuchando? Por quê? Ah, não, é que o espírito imundo estava em você. Poxa, quer dizer que o Espírito Santo de Deus é inferior a um suposto espírito que me possuía? O Espírito Santo recebia ordens do espírito imundo, batia em retirada, e o espírito imundo, por intermédio das minhas mãos, ocupava o lugar do Espírito Santo e aquela pessoa caía no chão estribuchando, né, toda torta. Não, querido. Olha, se você tiver possuído e você colocar a mão na minha cabeça, eu sei que você vai cair. Eu não tenho esse problema de qualquer pessoa pode colocar a mão na cabeça, porque eu sei quem habita em mim. Eu sei que Deus está em mim, que o Espírito Santo está em mim. Então, querida, é mais fácil eu daqui, ó, você com a mão na minha cabeça, eu daqui falar, sai, e você cair endemoniado. É mais fácil acontecer isso do que você, endemoniado, retirar o Espírito Santo de mim e enviar da parte de Satanás um espírito para possuir o meu corpo. O espírito imundo para possuir o meu corpo. Vocês entenderam? Então, depois do que aconteceu, nunca mais eu fui chamado nessa igreja. Nunca mais. Nunca mais. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Vocês têm que deixar de ser emotivo. Achar que presença de Deus está ligada à emoção. Presta bem atenção. A presença de Deus emociona. Mas não pense que toda emoção é Deus presente no ambiente ou na sua vida. Porque as emoções arrepiam, as emoções geram lágrimas, gargalhadas, mas isso muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a presença de Deus. Veja bem, Deus presente, carnalidade ausente. Deus presente, indivíduo plenamente equilibrado e controlado pelo Espírito. Porque o Espírito é equilíbrio puro, é lucidez absoluta. Porque é o Espírito de Deus. Então é equilíbrio pleno, absoluto. É análise constante do ambiente, do que está sendo dito, do que está sendo ouvido, daquilo que está sendo falado, da maneira como se observa, como se encara. O Espírito Santo, como eu disse, a presença de Deus é emocionante, mas nem toda a presença emocionante é proveniente de Deus. Muitas vezes
é daquilo que seus olhos contemplam, por você achar que aquilo diz respeito, por terem colocado a sua mente, né, num padrão que julgam, né, que propagam como sendo, que fazem marketing, que divulgam como sendo um ambiente de mover do Espírito Santo, de presença de Deus, quando na verdade não é. É um engano de Satanás. É um engano de Satanás. Isso acontece com criança, com jovem, com adulto, com velho, acontece com todo mundo. Uma vez, eu fui na casa de um presbítero de uma igreja muito famosa e centenária. Na época, se eu não me engano, acho que era o sobrinho dele, congregava comigo. E eu fui conversando na palavra ali, ele era teólogo, inclusive, e eu fui mostrando para ele onde estavam os erros e mostrando a palavra, e abre lá, abre de cá, abre dali. E esse senhor falou para mim, ele era presbítero, e ele falou para mim que ele não poderia, né, na igreja dele, ele não poderia se tornar pastor, porque ele não orava em línguas. E eles tinham o orar em línguas como um sinal de que o indivíduo havia recebido o Espírito Santo. Olha só. E eu conversando com ele, batendo um papo com ele, tinham muitos irmãos lá presentes, acredito até que os irmãos, ao verem, se lembrarão deste momento. E eu conversando com ele, eu fui, né, explicando para ele, inclusive, que presbítero. Eu falo, não, presbítero, na verdade, é uma palavra do grego que significa ancião, né? Não tem nada a ver com cargo eclesiástico. Quando Pedro diz que ele era presbítero, na verdade ali, se fosse traduzir, né, para o português e não transliterar, Pedro estaria dizendo, eu também sou ancião com eles. Por quê? Porque os anciãos, você pode ver que no texto, isso está em 1 Pedro capítulo 5, Pedro fala, os que são presbíteros como eu, né, como também eu sou, tal, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Enfim, se apacenta é porque é pastor. Entenderam? Ah, mas presbítero é um pastor também, ele é um auxiliar de pastor. Não, mentira isso, não existe isso. O auxiliar, ele é chamado de cooperador ao pastoreio. Como Paulo tinha aqueles que cooperavam com o ministério apostólico que Deus lhe havia confiado, que Jesus lhe havia confiado. Mas isso é assunto para um outro momento. O que eu quero que você entenda? O cara foi privado de ser, na igreja que ele fazia parte, digamos assim, separado para ser um pastor. É lógico que os meus critérios são muito mais rígidos, porque eu sigo 100% a Bíblia. Só por ver o nível teológico de conhecimento que ele tinha, já não seria, porque os membros da nossa igreja, as crianças da nossa igreja, têm muito mais entendimento do que esses líderes aí. Mas enfim, o cara foi impedido de ser um pastor porque eles acreditavam nessa igreja, eles acreditam como em muitas outras, que o cara batizado com o Espírito Santo ora em línguas. Olha só. E essa igreja tem sapateado, é uma das igrejas que mais tem pregadores pentecostais, né, desses moveres, desses movimentos, enfim. E ele não pôde ser separado para pastor por conta disso. Entenderam? Então, olha só. Agora, aonde está escrito, meu querido, que Jesus Cristo falou que o dom de línguas era o xarabacai nebrasúbrias, racalamandumbia combancai. Ó, só de eu falar aqui, você do outro lado que já ouviu isso, já fica arrepiado. Olha, ô glória, que glória, irmão. Essas palavras não são, como que eu posso dizer? Não tem nada a ver com o dom de línguas que Cristo falou que nós teríamos. Eu vou te provar. Em Marcos, abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 16. Vamos ler os versículos de número 16 e 17, porque são muito importantes. Só para você entender, do versículo 9 ao versículo 20, essa passagem é um acréscimo que, por não saberem de quem era a autoria, foi colocado no final do Evangelho de Marcos. Ok? Mas isso não quer dizer que esta passagem não seja original
que ela não seja, que não seja palavras de Cristo, ok? Isso aqui é de Cristo, foi usado pela igreja, todavia, como não se achou a quem pertencia este trecho aqui, pergaminhos, se de Pedro, Marcos, Lucas, João ou outro irmão daquela época que pregou o evangelho, então foi colocado no evangelho de Marcos. Mas tudo que está aqui é fidedigno, tá? Digno de confiança, de fé. Então você tem que entender, nem tudo que é acréscimo é modificação, alteração e criação dos homens. Tem coisas que são acréscimos que, por não ter autor, foram acrescidos a determinados textos. Como também lá no Evangelho de João, ali acho que a partir do versículo 12, se eu não me engano, quando se fala da mulher pega em adultério. Por não acharem também o autor, o escritor daquele trecho, que narrou aquela experiência de Cristo, foi colocado no Evangelho de João. Então é um acréscimo, mas de um fato, de algo que realmente aconteceu. Beleza? Diferente das alterações, dos acréscimos e modificações, das extrações que muitas vezes nos vídeos eu trago e explico para vocês. Tá bom? Então aqui em Marcos capítulo 16, no versículo de número 16 e 17, nós lemos o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, não existe salvação para ninguém sem que o indivíduo seja batizado. E existem critérios para que o cara chegue até o batismo. Qual a postura que ele tem que ter, como ele tem que agir, enfim. Nós temos essas pregações também, você acha no canal, beleza? Mas diz, olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios, certo? Serão exorcistas. Falarão novas línguas. É aqui que eu quero pegar. Falarão novas. Presta atenção nessa palavrinha, novas. Em grego existem 2 palavras para novas. Tem a kainos, que é o que consta aqui em grego. Se você pegar um texto em grego, você vai ver que lá consta kainos. E tem também a palavra neos, que não consta aqui. Aqui consta kainos. O que significa a palavra kainos em grego? Kainos é uma novas que já existe. Então Cristo aqui ele estava falando, olha, vocês falarão outros idiomas. Outros idiomas. Uma língua já existente que vocês não dominam, vocês passarão a falar pelo Espírito de Deus. Por dom de Deus. Jesus não falou neos, ele falou kainos. Em grego aqui consta kainos. Falarão um outro idioma, uma língua já existente. Uma nova, era novo para eles, certo? Era novo para eles, seria novo para eles, mas algo que já era corriqueiro, que existia um outro idioma já existente na face da Terra. Tá bom? Então, esse é um detalhe muito importante para você entender o que realmente é receber o Espírito Santo para falar num outro idioma. Quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que era Pentecostes? Que traduziram, essa palavra Pentecostes, ela é grega, tá? É uma festividade de 5 semanas, no caso aqui, tá? Era a festa das colheitas, e ela era comemorada em 5 semanas consecutivas. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas, presta bem atenção, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles tiveram uma visão onde viram línguas em chamas pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em
outras línguas. Começaram a falar em outras línguas. Outras aqui também do grego diz respeito a uma língua distinta da que eles falavam. Ou seja, o idioma pertencente a uma outra nação e não algo sobrenatural, uma língua criada que era inédita, que surgia naquele momento, ou um idioma angelical, como muitos dizem. E eu já vou explicar isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, presta bem atenção, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você vai entender o propósito disso. 5. E em Jerusalém estavam habitando ali judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, né, aquele impacto do que eles estavam dizendo, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, presta bem atenção. O Espírito Santo concedeu a cada um sobre quem aquelas línguas desceram, que eles falassem no idioma de cada uma daquelas pessoas, daqueles judeus estrangeiros que estavam reunidos em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. Ok? E estes, veja bem, o Espírito Santo os levou a falar em outro idioma e os indivíduos estrangeiros que lá estavam os ouviram falando em sua própria língua materna. Olha só, versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Foi algo impressionante, certo? Foi algo impressionante. Eles falaram, poxa, como é que pode esses caras estarem falando conosco no nosso idioma, de onde somos nascidos? Como pode isso? Não falaram como visitantes, como estrangeiros, não, eles falaram na língua em que eles foram nascidos. Eu já vou provar isso para você. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus esses homens que estão falando? Ou seja, pessoas muito simples para terem aí por cultura aprender um outro idioma? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como? Cada um, olha que interessante, entre eles, esses estrangeiros, que eram judeus piedosos de outras nações, presta bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Era normal falar o aramaico e o hebraico, até os gregos falavam aramaico e hebraico, principalmente os colonos, ali no caso, os romanos, certo? Só que eles estavam achando estranho que não era possível aqueles homens simples galileus, homens que por cultura e pela região pobre onde moravam, nunca teriam acesso aos seus idiomas de onde foram nascidos. E eles ficaram impressionados com aquilo, porque os ouviam falar no seu idioma materno. Não ouviram eles falando em hebraico, senão eles saberiam, é normal. Não ouviram eles falando em aramaico, porque senão eles saberiam, normal. Mas eles ficaram impressionados porque ouviram aqueles homens falando das maravilhas de Deus no idioma em que eles foram nascidos, na língua materna deles. Por quê? Porque todo o judeu aprende o hebraico, né? Principalmente naquela época, aprendia o aramaico e o hebraico, o aramaico por conta que eles haviam sido por muitos séculos escravos da Babilônia, né? Então eles aprenderam o aramaico. E o hebraico, que era normal, que era a língua deles, que eles mantinham. Até hoje nas sinagogas, muitas palavras são ditas lá em hebraico. As pessoas aprendem dentro das sinagogas o hebraico. E para onde ela vai na face da terra, onde tem uma sinagoga, se ela não fala o idioma de lá, ela pode conversar com o rabino, com a pessoa dali, no hebraico. É como se fosse uma língua universal. Vocês entenderam? Entre os prosélitos e os judeus.
E esse não foi o caso. Eles não falaram o hebraico, que seria para eles um idioma de comunicação interna ali da religião, né? Algo comum. Eles os ouviram falando na língua em que foram nascidos. Então eles não ouviram Xarabacai, Lavranai, Súbria, Quente, não, eles ouviram as maravilhas de Deus na língua em que foram nascidos. Vou te dar um exemplo. Talvez tivesse ali um judeu nascido em Roma, que falava o latim, outro na Grécia, que falava o grego, né? Outro nascido ali, vamos modernizar, né? Não era dado ainda esse nome, não era essa língua ainda, mas digamos da região da Alemanha, falando alemão, da Inglaterra, o inglês, certo? Eles ouviram os apóstolos pregando de acordo com os idiomas da onde eles nasceram, da onde eles vieram. E o que dá-se a entender aqui é que falaram de tal forma que não pareciam, que não era como, vou te dar um exemplo. Eu conheço amigos que falam inglês, mas quando eles vão para os Estados Unidos, eles são facilmente notados como estrangeiros, porque o inglês deles não sai com a pronúncia como o americano fala. Tem sempre, né, uma puxadinha para o português, tem sempre alguma coisa que se torna notório ao inglês que aquele cara aprendeu a sua língua, né? Por isso que ainda fala com sotaque. É diferente de um americano ouvir o cara falando, pregando, falando as coisas de Deus em inglês como se fosse nascido lá, como se fosse um real americano, um nativo americano. Vocês entenderam? E foi justamente o que aconteceu aqui. Foi isso que impressionou esses judeus. Então o texto diz o seguinte, no versículo de número 9. Ali haviam partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, atônitos, né, perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros, que eram judeus, que os conheciam, ali já da região, já de Israel, zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Então os judeus que eram da região, que eram ali, que já conviviam com os apóstolos, que já os conheciam, achavam que eles estavam bêbados porque eles estavam falando ao ouvido do judeu como se estivesse enrolando a língua, como se estivesse, sabe, balbuciando palavras ininteligíveis, incompreensíveis. Mas na verdade eles estavam pregando as grandezas de Deus no idioma daqueles judeus estrangeiros que estavam ali reunidos por conta da festa de Pentecostes. Tudo isso aqui foi para cumprir uma profecia que está em Ezequiel 36. Olha só, Ezequiel 36. Versículos de número 24 e 25. Diz assim: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha que interessante. Todos os descendentes de judeus espalhados naquele dia, por ocasião da festa de Pentecostes, aprove a Deus atraí-los até lá. Versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós, ou seja, vou batizar vocês, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, comportamentos e costumes dos povos entre os quais eles viviam, e de todos os vossos ídolos e toda a idolatria que eles traziam, vos purificarei. Olha que interessante. Então, foi justamente o que aconteceu aqui. Pedro, é lógico, mas Pedro está falando da profecia lá que consta em Joel. Sim, Pedro está falando de uma outra parte da profecia, que está no capítulo 2, a partir do versículo de número 17 aqui, e que consta lá no livro do profeta Joel,
no capítulo 2, a partir do versículo 28, que diz assim, olha: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, e assim vai. Pedro fala do cumprimento desta profecia, que estes sinais se dariam início a partir daquele momento. Mas o que eu trouxe para você foi o propósito pelo qual Deus reuniu esse povo. Tanto é que, se você prestar atenção no versículo de número... lá em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número... acho que é versículo de número 25, Ezequiel 36, 25, ele fala: aspergirei, olha só, versículo 25, então espalharei, eu aspergirei água pura sobre vós e purificarei, ou seja, vou dar um banho em vocês, que é o chamado Tevilá, que transliteraram pra gente, né? Porque a palavra Tevilá, uma palavra equivalente a ela, é baptismo, do grego, que significa literalmente tomar um banho, lavar-se, né? Purificar o seu corpo por meio do banho. Em hebraico, Tevilá. Então, para nós, hoje, nós entendemos o batismo como um rito, mas a palavra batismo ela tem uma profundidade, um entendimento muito mais aprofundado do que simplesmente um batismo. Então ele disse isso aqui: olha, eu vou batizar vocês, eu vou lavar todo o pecado que vocês cometeram com o corpo, vou, né, purificar vocês de toda idolatria, de toda imundícia, de todo comportamento. E isso se cumpriu quando, em Atos, capítulo de número 2, 37 e 38, os que ouviram isto perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos. Primeira coisa que Pedro pede: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Yeshua, o Messias, ou Jesus o Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? Por que eu fiz questão de mostrar isso para você? Porque tem muita gente que pensa que falar em línguas é o xarabacaia, é o rabalobacomanobatébria, nebrasubrianda, lábria, calabacai, aí sapateadinha. Não, isso não tem nada a ver, irmão. Isso não tem nada a ver com o dom de língua ou com o mover sobrenatural. Inclusive, tem teólogos que alegam que os judeus pensaram que eles estavam bêbados porque possivelmente eles estivessem cambaleando. Isso é conjectura. Isso é interpretação pessoal. Tá? Não tem nada a ver. Eles pensaram que eles estavam bêbados pelo fato de estarem falando um outro idioma que eles entendiam como embolado. Imagina um chinês chegar pra mim e ficar... eu vou achar que ele tá de fogo. Ou o cara chega pra mim e começa a falar um outro idioma. Eu vou achar que esse cara, ele tá de fogo. Principalmente se for um amigo meu. Um amigo meu chega pra mim e começa de repente, Shalom Adonai. Começa a falar comigo em hebraico, sabendo que ele não fala nada, né? Eu sabendo, o que eu vou falar? Esse cara aí aprendeu o hebraico. Mas se eu souber que ele não tem acesso, que ele nunca aprendeu, que nunca fez um curso da língua, né? O que eu vou falar? Caramba, tem algo sobrenatural acontecendo. Mas se eu não conhecesse um pouco o hebraico, quando ele começasse a falar hebraico, eu ia falar: mano, usou droga, bebeu. Eu não ia falar que ele estava falando em outro idioma, por conhecê-lo, por saber quem ele era. Assim também como aqui na região, tem pessoas que nitidamente eu sei que elas não têm sequer o menor conhecimento até mesmo do inglês, que é uma coisa tão corriqueira entre nós, do espanhol, que é algo tão, né, vizinhos aqui. Eu vou saber, se eu ver o cara falando inglês e espanhol, eu vou falar: rapaz, isso é um mover sobrenatural. Não é algo natural, eu vou saber. E foi o que impressionou esses homens. Agora, esse dom de línguas pregado na igreja que você está vendo, que há tanto tempo está aí
predominando, né, nas igrejas, ele não vem do Senhor. É um dom dos demônios ou um mover influenciador demoníaco indireto, aonde o indivíduo que, impressionado por ter uma ideia de que um homem de Deus fale e haja daquela maneira, pensa que imitando-o, ele vai ser tal como ele. Agora eu vou concluir aqui o testemunho que eu comecei no começo. Comecei no começo é dose. Enfim, estava eu no monte, não sei se foi a primeira vez que eu tinha ido, acredito que sim. E o pessoal lá, estava lá, orando em língua e tal. E eu tinha um pastor lá que eu admirava muito. Eu achava bonita aquela língua que ele falava. Ele falava, Oricanta Lamaia, Shurianda Lamaia. Eu achava aquilo fantástico. E eu comecei a fazer o quê? Eu falei, cara, olha, eu acho que eu tenho o Espírito Santo, porque eu consigo falar essas palavras aí. Talvez até influenciado também por um outro pastor, que eu me lembro que ele estava orando por algumas pessoas, e ele começava a falar, olha irmão, começa a repetir comigo assim, ó, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, bem rápido, glória, aleluia, a pessoa glória, glória, oh, glória, recebeu o Espírito Santo, olha aqui e tal. Olha que loucura, cara. Acreditem, isso acontece. Talvez influenciado por isso eu também, né, possa ter tomado essa decisão. Aí eu comecei lá naquele monte a falar Shurianda Lamaia, Oricanta Lamaia, e bateu o pé, Ramacabalaia, e marchava, né? Dava uma sapateadinha. Aí peguei na noite, todo mundo, oh, glória! Todo mundo achando que eu tinha recebido o Espírito Santo, irmão. Mas na verdade, nem eu sabia o que estava fazendo. Eu fui influenciado. Eu fiz aquilo de consciência. Oh, mano, não era Deus. Mas já aconteceu um momento. Inclusive o Nicão, se assistir esse vídeo, ele é testemunha disso. E que nós estávamos reunidos na sala da minha casa, logo quando eu casei. E começamos ali a orar. E eu falei sim um outro idioma. Não sei que idioma foi falado. Eu tive a interpretação, tive inclusive uma visão. O mover, o impacto espiritual foi tão poderoso que todos nós ali ficamos, sabe, cheios da presença de Deus, daquela graça de Deus. Foi algo sobrenatural mesmo. Tanto é que a visão e as coisas que o Senhor ali deu interpretação foi algo tão real, que o indivíduo que fazia parte da visão que eu tinha tido, Deus já tinha preparado tudo ali para que ele chegasse até o local. Por exemplo, Deus havia me dito que tudo que ele tinha dado de oferta, dinheiro, até as moedas, CD, canetão, porque naquele tempo a gente fazia o CD de pregação e escrevia com canetão, porque era bem simples, e distribuía. Tudo que ele houvesse dado era para manter separado das outras ofertas e entregar a ele. Olha que coisa. Quando ele chegou, que o Espírito Santo desmascarou ele por meio daquela visão de tudo que aconteceu ali, ele ficou irado comigo. A primeira coisa que ele pediu, tudo que ele tinha dado. E eu peguei, para surpresa dele, ele ficou espantado. Os meninos são testemunhas, estavam o Rubão e o Nico lá, o Marcelo. Eu peguei e dei para ele. Os meninos são testemunhas. Então foi algo sobrenatural, e eu entendo que ali era um outro idioma e que o Senhor trouxe a interpretação, porque não havia necessidade de que eu falasse em um outro idioma para pessoas ali que entendiam a minha língua. Beleza? Por via de regra, para que serve falar um outro idioma? Para impressionar um nativo, né? um nativo estrangeiro, alguém de outra pátria, né? A quem eu esteja visitando. Por isso nativo. Ou alguém, um estrangeiro, me visitando, sendo eu nativo daqui, falar na língua dele como se eu fosse nativo da terra dele. Este é o propósito de se falar em línguas. Não tem nada a ver com espiritualidade, não. É simplesmente para a propagação do evangelho. É um mover sobrenatural, certo? Você pode ver que esses homens tiveram uma visão, eles viram essas línguas descendo e pousando sobre cada um, e cada um começou a pregar na língua nativa daqueles judeus estrangeiros, para impressioná-los mesmo. Entendeu? Então esse tipo de mover, ele não está necessariamente linkado ao batismo com o Espírito Santo, né, como eles costumam dizer. Por que eu estou te dizendo isso? Porque
não há necessidade de que se fale um outro idioma se eu consigo pregar aos meus patrícios. A necessidade de se falar um outro idioma movido pelo Espírito Santo é quando eu vou às nações, ou as nações vêm até mim. Entenderam, meus amados? Então não fiquem frustrados achando que vocês não têm o Espírito Santo. Até porque quando os apóstolos receberam o Espírito Santo a priori, eles não falaram outro idioma. Eu vou provar para você, ó. Não falaram outro idioma e muito menos os charabacaias, tá? Os charabacaias eles nunca falaram. Então, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de número 22, depois que Jesus falou com eles, diz o seguinte: havendo dito isso, que ele disse até então, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento, eles receberam o Espírito Santo. Naquele exato momento. Jesus Cristo ressuscitou antes de ser assunto ao céu, soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Beleza? Ah, por que Jesus Cristo soprou? Aí começam as especulações. Aí começa aqueles cultos onde o cara fica de cima do púlpito, pega o microfone e... Não estou dizendo que Deus não possa agir. Mas o que eu estou dizendo é que não há necessidade de querer achar que vai ser daquela maneira como foi da outra. Né? O Espírito Santo tem o seu modo de agir. Então, tem que tomar muito cuidado, que a maioria das vezes ali se alguém vai cair por causa do bafo. Enfim. Quando nós entramos em Atos, capítulo de número 2, Jesus Cristo disse o seguinte, ó. Atos 2, a partir do versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ou seja, receber o Espírito Santo é totalmente diferente de ser mergulhado, banhado, limpo pelo Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo faz com que os sinais do Espírito comecem a operar por seu intermédio, comecem a florescer, a serem conhecidos, manifestados por seu intermédio. Receber o Espírito Santo é uma outra coisa. Então, nem todos necessariamente, presta bem atenção, nem todos necessariamente terão o dom de falar um outro idioma. Pode ser que o cara receba algum outro tipo de dom. O que importa, ou pode ser que o cara tenha todos e Deus use a hora que ele quiser. O que importa é ter o Espírito Santo. O que importa é receber o batismo com o Espírito Santo. Esse mesmo rapaz que eu havia citado, o Nico Marcelo, que inclusive a igreja começou por conta dele. Nós estávamos reunidos em casa e eu fazia as pregações, gravava no computador e distribuía para as pessoas. E numa dessas eu distribuí, dei alguns CDs para ele, ele começou a ouvir a mensagem e um dia, eu chegando da escola, ele pediu para que fosse na minha casa para ouvir, né, para poder participar do momento em que eu pregava o Evangelho. Então fomos eu, ele e o Romário. E entramos em casa e eu comecei ali a gravar a mensagem. E conforme eu fui gravando a mensagem, o Nico, o Marcelo, estava sentado no meu sofá. Ele deu um salto do sofá, caiu de joelho no chão, cheio do Espírito Santo. Não falou uma palavra, nem em outro idioma, muito menos em xarabalaba, cobra caia, xanabasque, nada disso. Simplesmente ele caiu ali, a presença de Deus foi tão forte naquele lugar, eu e o Romário ficamos impactados com a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele começou a confessar os pecados dele sem se preocupar quem estava ouvindo, reconhecendo diante de Deus o quanto que ele necessitava de Deus, o quanto Deus era maravilhoso. Ele começou a glorificar e exaltar a Deus ali.
pregar por meio de oração. Você acredita num negócio desse? Então foi a primeira vez que eu tive uma experiência real, sobrenatural, do batismo com o Espírito Santo, sem a necessidade de que se falasse outro idioma. No caso dos apóstolos havia, porque aqui era um momento de evangelismo, propagação do evangelho. E eles viajavam muito e pregavam em sinagogas que estavam espalhadas por toda a Ásia e Europa. E chegando lá, eles debatiam a palavra com os líderes religiosos daquelas sinagogas ali, os sacerdotes, os anciões locais. Convertia-se muita gente, então havia necessidade de que eles, né, os conversos, recebessem essa graça para anunciar aos outros as grandezas de Deus, principalmente aqueles que eram cidadãos romanos, porque, para você que não sabe, o povo romano naquela época, ele era composto por pessoas de todos os tipos de nações, principalmente os centuriões. Tinha centurião angolano, centurião grego, centurião romano, centurião, né, da região onde hoje é a Inglaterra, onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a Índia, Afeganistão, de todas essas regiões ali da Ásia, da África, na antiga, né, Eurásia e África, toda essa região aonde os romanos entravam com o seu império, eles pegavam homens e separavam, recrutavam homens e os transformavam em centuriões da guarda. Então eram homens que falavam idiomas distintos. Então, para que houvesse a propagação do evangelho dentre os gregos e os romanos, havia necessidade, e outros estrangeiros também, havia necessidade que esses estrangeiros convivendo ali, que compunham Roma, pudessem ouvir o evangelho no seu idioma nativo. Tá? Tudo isso num simples plano de evangelismo mundial. Deus é muito sábio. Tá? Muito sábio. Então não tem nada a ver esse negócio de ficar, dom de línguas. É porque eu não acredito nisso, porque a Bíblia diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Vamos entender isso, irmão? O que é falar a língua dos anjos? Será que a língua dos anjos é o xarabassúbria? É o oricantalamaia? É o rebalabalaia? Recatalabassuti quebacai? Será que é isso aí? Vamos ver. 1 Coríntios 13, 1 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, seria inútil que, ainda que eu falasse a língua dos homens, né, todos os idiomas dos homens e dos anjos. Agora a grande questão aqui, quem são esses anjos? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Versículo 12 ainda do capítulo 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Ainda no capítulo 2, versículo de número 18. Ao anjo da igreja de Tiátira, escreve. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Ou seja, escreve aos 7 anjos 7 cartas. Certo? Quem eram esses anjos? Esses anjos eram os líderes da igreja. E esses líderes, eles eram judeus. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens, presta bem atenção, né? Dos estrangeiros, dos anjos, a palavra anjo, que foi traduzida aqui, ela pode ser vertida também como mensageiro da palavra, mensageiro de Deus, não necessariamente celeste, simplesmente um pregador do evangelho. E eu vou provar para você que o anjo é o sacerdote.
Volta comigo aqui. Se eu não me engano, é no livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias 2. Versículo 7, isso mesmo, Malaquias 2,7, diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então o sacerdote, o líder da igreja, certo? Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então quando Paulo, em 1 Coríntios 13:1, disse: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, outros idiomas, e dos anjos, os missionários judeus que falavam o hebraico e o aramaico, se não tiver amor, isso não tem proveito nenhum. Ou seja, você pode falar a nossa língua, pregar para todo homem, como a gente prega, né? Mas se você não tiver o amor, isso não tem proveito nenhum. Então, desmistificando, a língua dos homens diz respeito aos idiomas sobre a terra, espalhados sobre a terra, e dos anjos diz respeito aos mensageiros judeus, os anjos da igreja, os sacerdotes que pregavam o evangelho, homens vindo de Israel que pregaram o evangelho mundo afora. Não tem nada a ver em dar, né, uma interpretação ou ter a ideia de que lá no céu exista uma nação angelical cujo idioma falado é esse que vem a falar, xarabacaia, né? Como se os anjos começassem rica labanaba súbria, etoramakalabacai, xanabia comentomenabia sébia, manto, terra, ó, xarabacacacacá, irmão. Que idiotice. E você pode perceber como isso pode ser chamado de um idioma, de uma língua, sendo que muitas vezes o cara fica só oi canta lamaia, shuri anda lamaia, só nisso. Ou outros ficam ramanakai, xarabakai, rebalaia, montenébria, manto, súbria, terra. Que idioma é esse? Ou idiomas são esses que não se desenvolvem, que não são compostos por palavras distintas, mas sempre a mesma coisa, sempre as mesmas palavras, repetidamente, uma ou duas, quando muito, 3, 4. Que isso, irmão? Larga de ser bocó. Isso não é o verdadeiro dom de línguas. Esse negócio de ficar rodopiando, sapateando, ou é carne ou é demônio. Porque o Espírito Santo traz equilíbrio. A verdade te traz consciência, ela não tira sua consciência. Ser possuído por Deus não está ligado com ser entregue às paixões, às emoções, perder o controle de si. Não, o Espírito Santo ele vem justamente para que a sua alma tenha pleno controle sobre suas faculdades e sobre suas ações. Não é para você ficar que nem um bobo descontrolado, se movendo, balançando, ficar rebalaia, marchando, Não é para nada disso não. Isso é idiotice. Isso é um costume demoníaco implantado dentro da igreja para desviar as pessoas do foco, né? As pessoas não se emocionam com Deus. As suas emoções é que atribuem divindade. Ah, Deus está aqui porque eu estou sentindo, me arrepiei, olha, deu até vontade de língua, quero falar em língua, irmão, pelo amor de Deus, larga de ser bocó, cara, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Talvez alguém vai chegar para falar para vocês, olha, mas e lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, quando se fala sobre os dons de língua, tal, irmão. Um dia eu vou trazer para vocês uma mensagem sobre 1 Coríntios, capítulo de número 14, e vocês vão ver o crime que eles cometeram. Nós vamos navegar por toda a Bíblia e achar as mesmas palavras que eles dizem que não pode ser um outro idioma, porque eram palavras ininteligíveis e tal. Eu vou mostrar para vocês que essa aplicação, por ser uma palavra polissêmica, eles utilizaram num sentido totalmente contrário ao sentido que deveria ser aplicado, vertido na tradução. Tá? Mas não para agora, porque eu não quero ser muito extenso. Eu queria só trazer esse breve comentário para que você tivesse um entendimento mais aprofundado. Beleza? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.